Olha só que pergunta. A lógica pode explicar a fé? Essa é uma daquelas questões gigantes do pensamento ocidental, sabe? É um debate que começou lá no século XIII, mas acredite, ele ressoa até hoje. Então, vamos direto ao ponto. Fé contra razão. Será que a gente precisa mesmo escolher um lado? Tipo, ou você acredita ou você pensa. Será que para ter fé é preciso, sei lá, desligar o cérebro? Ou será que a nossa inteligência pode de alguma forma ajudar a nossa fé? É exatamente essa tensão que vai ser o nosso ponto de partida aqui. Para a gente entender a beleza da solução que a gente vai ver, primeiro precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para uma época de, uma verdadeira bagunça intelectual na Europa. Beleza, vamos entender esse cenário. Pensa assim, por séculos, a fé cristã era baseada na revelação, na autoridade da Bíblia e ponto. Mas aí, de repente, as obras do filósofo grego Aristóteles reaparecem na Europa. E o sistema lógico dele, era uma coisa tão poderosa, tão completa, que era quase um universo de conhecimento à parte. E o mais chocante, tudo construído só com a razão humana, sem nenhuma ajuda divina. E isso, claro, causou uma crise gigantesca. A razão pagã de Atenas batendo de frente com a fé revelada de Jerusalém. E agora? E é nesse caos que surge Tomás de Aquino. Na sua grande obra, Suma Teológica, ele não começa tentando provar que Deus existe, nada disso. Antes de tudo, ele faz uma pergunta que era, na época, radical, quase perigosa. A teologia, a doutrina sagrada, pode usar argumentos lógicos? Olha, a resposta para essa pergunta ia definir o futuro de todo o pensamento ocidental. Se a resposta fosse não, a fé viraria uma coisa irracional, um salto no escuro. Mas se fosse sim, como é que a gente ia conciliar a lógica, que é finita, humana, com o mistério de Deus, que é infinito? Mas antes da resposta dele, Tomás de Aquino faz algo brilhante. Com uma honestidade intelectual incrível, ele apresenta os melhores argumentos contra a própria ideia dele. E olha, não eram argumentos fracos não, hein? E olha que interessante, a principal crítica não vinha de algum inimigo da igreja. Vinha de um dos seus maiores santos, Santo Ambrósio. A ideia tradicional era simples. Fé é um presente, um ato de confiança. Tentar provar a fé com argumentos lógicos seria o mesmo que duvidar da palavra de Deus. Seria, no fim das contas, pura arrogância. Isso criava um dilema, um verdadeiro beco sem saída intelectual. Pensa bem, se um teólogo argumentasse só com autoridade, tipo, é assim porque está na Bíblia, qualquer filósofo ia dizer, isso não é um argumento, é só uma afirmação. Por outro lado, se ele tentasse usar a razão para provar os grandes mistérios, como a Trindade, seria como tentar medir o oceano com um copinho. Não dá. Então parecia que a teologia estava encurralada, destinada a ser ou ingênua ou arrogante. E é exatamente aqui que a genialidade de Tomás de Aquino entra em cena. Ele não tenta escolher um lado desse dilema. Ele faz algo muito mais inteligente. Ele mostra que o problema todo estava na pergunta. Para fazer isso, ele usa um conceito-chave que pegou de Aristóteles, a ideia de primeiros princípios. Pensa assim, toda ciência, todo sistema lógico tem que começar de algum lugar, certo? Esses pontos de partida, os axiomas, são coisas que a gente aceita sem precisar provar. Porque se a gente tentasse provar absolutamente tudo, a gente ia ficar voltando para sempre, num regresso infinito e nunca ia sair do lugar. E a analogia que ele usa para isso é simplesmente genial. Pega a geometria, por exemplo. A geometria não tenta provar o que é um ponto ou uma linha. Ela simplesmente diz, isto é um ponto, isto é uma linha. Aceita isso como seus primeiros princípios. E a partir daí, usando a lógica, ela constrói teoremas incríveis sobre triângulos, círculos, o que for. O que Aquino diz é, a teologia funciona do mesmíssimo jeito. Os primeiros princípios dela são os artigos da fé. A Trindade, a encarnação, coisas que são aceitas não porque a razão prova, mas porque a fé acredita que foram reveladas por Deus. E essa é a grande sacada, ponto crucial é este aqui. O trabalho da teologia não é usar a razão para provar os seus princípios, a sua base. Isso seria impossível. O trabalho é argumentar a partir deles. É aceitar esses fundamentos pela fé e, aí sim, usar todo o poder da razão para explorar o que eles significam, para construir um entendimento mais profundo e para mostrar como tudo se encaixa de forma lógica. Ok, com essa base montada, a razão agora ganha um papel claríssimo e super importante. E o melhor, sem nunca tentar roubar o lugar da fé. Aquino, então, mostra que a argumentação tem duas funções. Uma para dentro, para quem já acredita. A lógica ajuda a organizar as ideias, a entender as consequências e a ver como a fé é coerente e bonita.
E tem a função para fora, no debate com quem não acredita. Aqui, o objetivo não é provar a fé. Ele sabia que isso não funcionaria. O objetivo é defensivo. É usar a lógica para mostrar que os ataques contra a fé não fazem sentido lógico. É usar a razão para defender a fé, mostrando que ela não é irracional. E lembra daquela crítica de que o argumento de autoridade é o mais fraco de todos? Aqui vem outra jogada de mestre de Aquino. Ele diz, calma lá, um argumento baseado na autoridade humana, sim, esse é fraco, porque nós erramos. Mas um argumento baseado na autoridade divina, bom, se a fonte é Deus, que por definição é a verdade e não pode nem errar, nem enganar, então esse não é o argumento mais fraco, é o mais forte de todos. De repente, a teologia passa a ter a base mais sólida que se pode imaginar. E o que é incrível é que essa solução para uma única pergunta foi muito além da teologia. Ela acabou criando um novo jeito de pensar sobre a relação entre a fé e, bom, todo o conhecimento humano. Daí vem aquela famosa imagem da filosofia como a serva da teologia. E é importante entender isso direito. Serva aqui não é algo ruim, muito pelo contrário. Pensa assim, ser a serva da rainha era uma posição de muita honra e confiança. A ideia é que a razão e a filosofia são as ferramentas nobres, a lógica, a análise, que a teologia, a rainha das ciências, usa para um propósito maior, entender a revelação de Deus. É aquela ideia de que a graça não vem para destruir a natureza, mas para aperfeiçoá-la. E o legado disso tudo? Nossa, é gigantesco. Basicamente, Aquino construiu a ponte entre Atenas e Jerusalém, entre a razão e a fé. Ele criou a base intelectual para o que viria a ser a universidade no Ocidente. Pensa só, a própria ideia de que ciência e fé podem conversar e não só brigar, deve muito a essa estrutura que ele montou. Ele mostrou que a fé não apaga a razão, ela a completa. E talvez o mais revolucionário de tudo, ele fez do ato de pensar, de investigar racionalmente, uma forma de louvor, uma maneira de se aproximar de Deus. É um legado que molda a gente até hoje. Então, no fim das contas, a solução super elegante de Tomás de Aquino para um problema lá do século XIII nos joga uma pergunta bem aqui, no nosso colo, hoje. Ele mostrou como a razão pode ser uma ferramenta a serviço de algo maior. A questão que fica para a gente é, que propósito nós estamos dando para a nossa razão hoje em dia? Com essa ferramenta tão poderosa em mãos, o que é que a gente está escolhendo construir?